Bem, amados irmãos, nós vamos fazer uma leitura na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, e nós estaremos lendo dos versos 1 ao verso 10, que diz: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus nos abençoe com a porção da sua palavra lida. Amém. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, Senhor, que tu nos dás, de aqui estarmos, Pai, para estarmos refletindo na tua palavra santa. Estamos meditando, ó Deus, nas Escrituras Sagradas, ouvindo, Pai, a tua voz falar aos nossos corações. Ó Deus, que nesta oportunidade, Senhor, nesta ocasião, este texto que aqui foi lido, possa continuar a falar aos nossos corações. Que o teu Espírito, ó Deus, nos ilumine para compreendermos aquilo, ó Deus, que tu tens preparado para nós nesta ocasião. É o que nós te pedimos, Pai, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, queremos estar refletindo com os irmãos quanto ao texto que nós lemos, observando alguns aspectos importantes que assim a palavra de Deus aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses nos traz. E aqui queremos observar como está vivendo a igreja para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Como nós estamos vivendo aqui, como nós estamos nos portando aqui, como nós estamos tendo a nossa vida aqui neste mundo. Como igreja de Cristo, comprada pelo sangue de Cristo, lavada pelo sangue de Cristo. Como igreja que pertence ao Senhor. E a Ele deve a obediência. Queremos, amados, pensarmos quanto a este tema. Como está vivendo a igreja do Senhor Jesus para a sua vinda gloriosa?
como a igreja está aguardando esse momento tão especial, que é o momento da vinda do Senhor Jesus para buscar o seu povo. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é provavelmente, amados, a segunda carta que ele escreveu. Ela foi escrita aproximadamente no ano 50. E ali, aquela cidade de Tessalônica já era uma cidade que estava, de fato, assim, tendo uma certa importância, também chamada de Salônica, ou Tessalonique, como os gregos a chamavam e a chamam. E hoje é uma das maiores cidades ali da Grécia. Ela tem um porto que era naquele momento o principal e a principal conexão da travessia marítima para Roma. Essa carta ela foi escrita depois da segunda viagem missionária de Paulo. E estava acompanhando Paulo nessa viagem Timóteo e Silas. E Paulo ele passou não muito tempo naquele lugar. Foram 3 domingos ali em Tessalônica. E durante esse tempo que Paulo ali esteve, foi um tempo de fato muito proveitoso. Foi um tempo onde Paulo aproveitou de fato a oportunidade que Deus estava dando a ele. E durante esse período que ali ele estava, ele fundou aquela igreja, ele iniciou aquela igreja. Como também não somente ele iniciou, mas deixou aquela igreja, mesmo em um curto prazo de tempo, ele deixou aquela igreja alicerçada, ele deixou aquela igreja preparada, aguardando a vinda gloriosa do Senhor Jesus, de uma maneira que eles estivessem firmes. O tema principal da carta que Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, nessa primeira carta, é a volta pessoal do Senhor Jesus. Por isso que aquela igreja ela precisaria estar realmente com uma esperança bendita, estar aguardando essa vinda do Senhor. A igreja ela precisava ter essa bendita esperança, para ela dar prosseguimento, para que ela pudesse dar continuidade, para que ela pudesse estar vivendo de uma maneira que glorificasse ao Senhor, que ela pudesse estar vivendo de uma maneira que testemunhasse do Senhor, que ela pudesse estar vivendo de uma maneira como deve ser vivida a vida de uma igreja, aguardando a vinda do seu Senhor. Como está vivendo a igreja dos nossos dias para a vinda gloriosa do Senhor Jesus? Nós ficamos pensando, se Paulo ele fosse escrever essa carta hoje para a igreja de Cristo em nossos dias, como será que Paulo ele estaria escrevendo, o que Paulo estaria dizendo nessa carta a respeito da igreja de Cristo dos nossos dias? O que será que Paulo estaria colocando no papel quanto ao que ele tinha como conhecimento daquela igreja e como é que ele estaria fazendo dentro do conhecimento da igreja de hoje? Está claro nas cartas de Paulo, as diversas igrejas que assim ele escreveu, que aquilo que mais agradava a ele era ele perceber e ele saber que aquela igreja ela estava em um crescimento espiritual, que aquela igreja, que os cristãos daquela igreja, os cristãos daquele lugar, eles estavam em um desenvolvimento espiritual. E nessa questão desse desenvolvimento espiritual, desse crescimento espiritual, a igreja de Tessalônica tinha esse particular. Talvez um dos mais destacados exemplos das igrejas que assim Paulo escreveu, a quem Paulo escreveu, tendo ali, mesmo sendo igreja
recente, uma igreja nova, era uma igreja que já demonstrava uma maturidade cristã. Era uma igreja que já estava demonstrando um crescimento contínuo na sua vida espiritual. Era um crescimento cada dia, a cada momento, eles vivendo essa vida cristã, de fato aguardando a vinda de Cristo. E o que poderíamos estar conjecturando que seria aquele crescimento, seria aquele desenvolvimento daquela igreja? Será que o amadurecimento daquela igreja era sinônimo de uma igreja que tinha uma programação recheada, como nós vemos em nossos dias? Será que o que mostrava um amadurecimento cristão daqueles irmãos, será que era o dinamismo que envolvia todos os membros nas suas atividades? Será que era isso que mostrava? Será que o que chamava a atenção era que aqueles irmãos estavam tendo um crescimento numérico? Qual o parâmetro que assim Paulo, ele, ao escrever, ele teve para poder assim estar compreendendo esse amadurecimento, esse crescimento daquela igreja? De fato, eles estavam vivendo de maneira que aguardavam a vinda de Cristo. Não era aquele pensamento de que Cristo estaria vindo, mas estaria demorando ainda. Não, eles estavam vivendo como se Cristo voltasse logo naqueles dias. É importante, amados, estarmos refletindo em nossos dias, em nossos momentos vividos, como estamos assim, tendo a nossa vida cristã esse desenvolvimento. O que Paulo observava como parâmetro, e o que devemos estarmos também em nossos dias analisando e observando e colocando como parâmetro para uma igreja madura, uma igreja em desenvolvimento, uma igreja em crescimento espiritual. É que para avaliar isso na igreja, ela precisa estar sendo avaliada pela palavra de Deus. E Paulo, ele faz um resumo da sua carta logo no seu primeiro capítulo. Ele vai apresentar uma igreja com um modelo nas virtudes cristãs. Ele vai apresentar uma igreja eficaz no seu testemunho. Ele vai apresentar uma igreja preparada para a vinda de Cristo. E aí fica aquela pergunta: será que a igreja dos nossos dias, será que a igreja que estamos vivendo hoje, ela está realmente sendo uma igreja modelo nas virtudes cristãs? Será que ela tem sido uma igreja eficaz no seu testemunho? Será que ela tem sido uma igreja preparada de fato para a vinda do Senhor Jesus? Queremos fazer 3 destaques, esses 3 que nós acabamos de citar. Nesse capítulo 1 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Queremos destacar 3 pontos. O primeiro deles: aquela igreja estava vivendo, de fato, aguardando a vinda do Senhor Jesus, porque era uma igreja que tinha consciência, um amadurecimento de que estava vivendo como modelo nas virtudes cristãs. Vejamos quais são essas virtudes mencionadas por Paulo no início desta carta aos Tessalonicenses. Veja que ele começa no capítulo 1, verso de número 1, dizendo o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Veja o que nos diz o verso 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações
e sem cessar. E aí ele dá continuidade ao texto, dizendo, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ali estava, amados, uma igreja firmada em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ali estava uma igreja que estava firmada no Senhor. Ali estava uma igreja que tinha como alicerce, como base o Senhor. Sem dúvida, foi uma firmeza dos crentes em Deus que deu a sua origem a uma igreja madura, a uma igreja frutífera, a uma igreja que estava em crescimento. Essa firmeza que eles tinham em Deus não era uma firmeza no homem, não era uma firmeza em Paulo como líder, não era uma firmeza em um político, não era uma firmeza em homens deste mundo, era uma firmeza no Senhor. Por isso eles poderiam ser esse modelo das virtudes cristãs, porque eles tinham o Senhor como a sua base, o seu fundamento. E aí nós vamos observar o que nos diz lá em João capítulo 15, dos versos de 1 a 5, quando o nosso Senhor, Ele nos ensina que somente quando o ramo está na vinha, é que é capaz de descrever, ou seja, de crescer e de estar produzindo frutos. Abramos as nossas Bíblias no texto citado. Evangelho de João, capítulo 15, e nós leremos do verso 1 ao verso 5, que diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim, de forma alguma, você vai estar sendo modelo nas virtudes cristãs, porque você está faltando aquilo que é essencial, que é a base, que é o fundamento. Por isso que Paulo ele destaca que aquela igreja era uma igreja modelo nas virtudes cristãs, porque aquela igreja era uma igreja que tinha uma vida firmada em Deus. Era uma igreja caracterizada, como nos mostra nos versos seguintes, o verso 3, uma igreja caracterizada pela fé. Era uma igreja caracterizada pela esperança. Era uma igreja que tinha como característica o amor. E nós observamos de que esses 3 aspectos que Paulo destaca no versículo 3, que aquela igreja vivia no seu dia a dia, que era um modelo quanto a esta prática no seu dia a dia. Era uma igreja que tinha uma fé de fato em Deus. Era uma igreja que tinha esperança firmada no Senhor. Era uma igreja que vivia o amor. Os dias em que nós vivemos, as pessoas têm questionado a fé dos cristãos. As pessoas têm questionado a esperança dos cristãos. As pessoas têm questionado o amor dos cristãos. Nós estamos vivenciando algo que nunca houve, pelo menos no pouco tempo de vida que aqui eu tenho, não tenho conhecimento de algo semelhante, onde um vírus que
alcançou praticamente todo o mundo e tem levado muitas pessoas a viverem sem fé, a viverem sem esperança, a viverem sem estar demonstrando amor. E o mundo ele está cobrando isso da igreja. O mundo ele tem buscado ver a verdadeira fé, a verdadeira esperança, o verdadeiro amor na igreja, que era o que a igreja de Tessalônica ela vivia. E alguém poderia pensar, pastor, mas a igreja de Tessalônica não vivia como nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia. Não, era diferente. Eles poderiam não estar vivendo na pandemia que estamos vivendo hoje, mas eles estavam vivendo com as dificuldades que eles viviam e vivenciavam no seu tempo. Uma igreja que era perseguida, uma igreja que vivia em seu derredor, as pessoas que tinham uma vida promíscua, uma vida que estava totalmente distante de Deus, uma vida totalmente voltada para a prostituição, para o adultério, para a promiscuidade. A igreja de Tessalônica ela estava vivendo em sua volta aquilo que hoje também nós temos visto. Amados, para os apóstolos, o critério para que pudesse estar avaliando a maturidade de uma igreja era o grau de fé que ela estava exercendo, o grau de esperança que eles tinham, o grau de amor que eles viviam, que era manifestado na vida de cada membro daquela comunidade, daquela igreja. Não era manifestado no líder, apenas não era manifestado no oficial, apenas não era manifestado em um grupo, fosse ele dos jovens, dos homens, das senhoras. Não, era manifestado nos membros daquela igreja. E nesse versículo de número 3, que nós estaremos repetindo a leitura, nos diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo, o apóstolo se refere a esta tríade da graça de Deus na vida da igreja: fé, esperança, amor. E Paulo ele se refere a essas virtudes como básicas da experiência cristã, como sendo básicas na vida do dia a dia daquele que se diz cristão, daquele que se diz que nasceu de novo, daquele que se diz que é nova criatura, daquele que diz que faz parte da igreja do Senhor Jesus, que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. E os apóstolos eles utilizavam essa tríade para estar observando o nível que estava, o grau que estavam vivendo aquele povo, aquela comunidade, destacando a maturidade que eles tinham quanto à vida cristã, quanto à vida que eles viviam como modelo aqui neste mundo. Quando Paulo ele fala da virtude que eles precisavam ter, desse modelo de vida de fé, ele diz respeito à confiança que o corpo de Cristo ele precisava ter naquele que é o cabeça, que é o Senhor Jesus, naquele que é aquele que está no comando, naquele que está na direção, aquele que de fato nós precisamos estar aguardando nele. Deve existir, de fato, aquela convicção, aquela certeza, na igreja como um todo. A igreja, do mais jovem ao mais velho, toda a igreja deve ter essa convicção
convicção, toda a igreja deve ter essa certeza, que Ele, Jesus, é o único e suficiente Salvador, que Ele, Jesus, é aquele que dirige, que guia, que orienta, que comanda, que cuida, que protege essa igreja. Precisa de fato exercer essa fé, essa confiança. Quando Paulo diz que eles estavam vivendo na operosidade da fé, eles estavam de fato colocando em prática aquilo que eles tinham, que era a fé que Deus colocou em seus corações. Mas não somente ele diz que eles precisavam viver na operosidade da fé, mas ele também nos diz que eles precisavam viver na abnegação do amor. E o amor, amados, aqui diz respeito aos relacionamentos moldados segundo Cristo. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, a vida que agora eu tenho aqui neste mundo é a vida que o próprio Senhor Jesus guia, direciona, dirige. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, esse amor é um relacionamento que deve ser moldado segundo Cristo, entre todos do corpo de Cristo, entre todos do corpo que é a igreja. Todas as pessoas, como falamos anteriormente, do mais jovem ao mais velho. É uma atitude, amados, que cria uma unidade, é a atitude que cria uma comunhão entre os irmãos. Esse período que estamos atravessando, um período de distanciamento físico, onde não podemos nos reunir nos templos para estarmos glorificando ao Senhor. Esse amor, que mesmo distante, ele deve ser real em nossas vidas. Esse amor que mesmo fisicamente afastados uns dos outros, eles devem estar de fato sendo exercido, mostrando essa unidade, porque não quer dizer que por estarmos distantes fisicamente, não estamos unidos. Estamos sim, porque estamos unidos a Cristo, e em Cristo e por Cristo, e para Cristo. É Ele que nos une, é Ele que nos dá o privilégio de termos comunhão uns com os outros. Aquele período, a igreja de Tessalônica não tinha o privilégio que nós temos hoje, com as redes sociais, com os meios de telecomunicação, que naquele momento eles não tinham. Nós temos hoje, nós podemos falar com os irmãos por telefone, nós podemos ligar para os irmãos por mensagem de vídeo, que vemos uns aos outros. Existe a tecnologia que não somente você fala com um ao mesmo tempo, mas fala com mais de um. Nós podemos nos ver uns aos outros. Mas algo é preciso, é exercermos este amor, é estarmos de fato vivendo este amor, é estarmos de fato sendo moldados por Cristo, que é o cabeça, que é aquele que comanda, que é aquele que dirige, e é por Ele que nós precisamos viver nessa atitude de união, de comunhão, de amor. Mas aquela igreja não somente vivia uma vida de fé, aquela igreja não somente vivia uma vida de amor uns com os outros, aquela igreja também vivia uma vida de esperança. Esse período que estamos atravessando, volto a falar, quantas pessoas estão sem esperança? Quantas pessoas estão vivendo sem ter uma noção do que vai acontecer, de como vai ser? Sim, lógico, nós não podemos dizer, olha, vai acontecer isso ou aquilo, nós não podemos prever o que poderá acontecer. Mas uma coisa nós precisamos ter, é a nossa esperança viva no Senhor Jesus. É a nossa esperança viva de que isso vai passar, que isso vai terminar, que isso vai ter um fim.
E essa esperança manifesta-se numa estabilidade, numa firmeza, numa certeza de que tudo aquilo que estamos enfrentando, de forma global, de forma mais restrita, de forma particular, pessoal, não importa como estamos vivendo, como estamos atravessando, não importa que precisamos estar com a nossa esperança viva. E não está olhando apenas aquilo que está em nossa volta. Nós temos conversado com pessoas quando falam que, quando ligam a TV, que escutam as notícias, que ouvem as reportagens, ficam tristes, ficam cabisbaixos, ficam sem ânimo, ficam sem força. Porque morreram não sei quantos em tal lugar, morreram não sei quantos em outro lugar, não sei quantas pessoas foram infectadas, e aí está aquela turbulência, aquela coisa que deixa as pessoas aflitas. Mas amados, a esperança ela não pode deixar de estar conosco constantemente. E devemos estar olhando além daquilo que está em nossa volta, além daquilo que é presente. E estamos observando, estamos lembrando de que o que a Bíblia nos ensina quanto à vinda gloriosa do Senhor Jesus. Tudo, mas tudo aquilo que estamos vivendo vai passar. Cristo estará vindo para a sua igreja. E aí, quando não se tem esse entendimento, quando não se vive dessa maneira, quando não se vive uma vida de fé, com essa confiança plena no Senhor, quando se vive esse amor, nessa união, nessa comunhão uns com os outros, quando se vive com essa esperança, quando se tem essa esperança de que tudo isso vai passar e de que um dia estaremos com o Senhor eternamente. São pessoas que vivem nesse mundo, inclusive dentro das igrejas, vivendo com ciúmes, vivendo com confusões doutrinárias, vivendo com divisões, com orgulho, arrogância, vivendo com comportamentos inconvenientes, porque não tem essa fé, não tem esse amor, não tem essa esperança. E aí vivem do jeito que bem entendem, vivem do jeito que acham que é o melhor a viver. Mas quando a igreja ela é madura, quando o povo de Deus ele tem essa maturidade, quando ele realmente tem crescido espiritualmente, ele vai estar refletindo esse amor cada vez mais crescente uns com os outros, vivendo nessa unidade de fé, vivendo nessa esperança firme. E aí cabe aquela pergunta para que você esteja refletindo: quais dessas qualidades que aqui nós destacamos, a fé, o amor, a esperança, que você mais deseja ver sendo desenvolvida na igreja? Talvez você tenha visto que os irmãos até têm uma vida de fé, até têm demonstrado uma confiança no Senhor, mas você não tem visto o amor uns com os outros. E aí você diz: olha, meu desejo é que haja mais amor. Comece com você. Seja você aquele que vai iniciar essa vida de amor, essa vida de unidade, essa vida de comunhão uns com os outros. Mas você pode até dizer: olha, nós temos visto sim uma fé, nós temos até visto esse amor uns com os outros, mas como se tudo fosse aqui neste mundo, como se tudo fosse terminar e ficar e nunca acabar aqui neste mundo, não tendo essa esperança, não vivendo essa esperança da vinda do Senhor Jesus, pensando que tudo aqui é eterno. Aí talvez você diga: olha, a igreja está precisando disso. Comece com você. Você deve estar começando isto.
vivendo esta esperança, anunciando esta esperança, proclamando esta esperança, dizendo ao mundo: olha, Jesus vai voltar, Jesus vai buscar o seu povo, vem para buscar a sua igreja. Esteja preparado para esse momento. Viva uma vida de fé, viva uma vida de amor, viva uma vida de esperança, sim. Porque se você tem esse conhecimento, você sabe que esta é a verdade, o que você tem feito para que isso aconteça? Mas veja que no versículo 4 ele nos traz uma outra coisa que é importante estarmos destacando, que é uma igreja amada e eleita por Deus. Olha só, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. É aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram separados, aqueles que foram de fato chamados por Deus para uma vida cristã, para uma vida com Ele, para uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de esperança. É clara a conclusão de Paulo ao referir-se à igreja de Tessalônica como igreja eleita de Deus, pois seus frutos provavam essa verdade. A vida deles, o modelo das virtudes cristãs, provavam e mostravam isso. As virtudes manifestas confirmavam a ação de Deus na vida daquele povo. Mas não somente isso, também aquela era uma igreja que suportava com paciência a perseguição. Lembra que falamos anteriormente, às vezes as pessoas pensam que as igrejas que Paulo escrevia eram igrejas que viviam tranquilas, sem problemas, sem dificuldades. Não! Aquela igreja era uma igreja que tinha dificuldades, tinha perseguição, tinha sofrimentos, mas era uma igreja que suportava com paciência essa perseguição. Veja o verso de número 5 ao verso 7. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Sim, foi por meio de muita tribulação, mas eles souberam enfrentar aquelas tribulações, aquelas perseguições, as dificuldades com paciência. Os crentes de Tessalônica tornaram-se os primeiros imitadores. Então eles, como modelos, não apenas na conduta, como também na paciência, evidenciando na perseguição, eles não só receberam o evangelho, mas também arcaram com tudo aquilo que o evangelho traz. Não apenas as questões boas, não somente as questões de ser bem-aventurado, de receber as bênçãos de Deus, de ser protegido por Deus, de ser abençoado por Deus, mas também pelas perseguições que a igreja era cometida, as dificuldades que a igreja passava, os sofrimentos que ela tinha que enfrentar, porque entregar-se a Cristo traz consequências dessa escolha, traz consequências de estar vivendo uma vida sendo modelo nas virtudes cristãs. Mas eles suportavam com paciência toda a oposição, eles suportavam com paciência toda a perseguição, eles suportavam com paciência tudo aquilo que estava sendo de afronta para com o povo de Deus, não deixando de viver uma vida de fé, de amor, de esperança. Era assim que estava aquela igreja aguardando a vinda gloriosa do Senhor Jesus. E aí eu faço novamente
a pergunta para você: como você tem aguardado a vinda do Senhor Jesus? Como tem sido a sua vida? Será que você tem sido esse modelo das virtudes cristãs? Como você tem vivido? Como você está vivendo a sua vida cristã? Segundo lugar, a igreja que aguarda a vinda do Senhor Jesus é uma igreja eficaz no testemunho. Ela não tem tempo a perder, a viver uma vida mais ou menos. Ela não tem tempo a perder, ela tem uma coisa, será que... Não, ela quer viver uma vida de testemunho verdadeiro, real. Ela quer viver uma vida de que de fato mostra ao mundo que Cristo transformou a vida dela. Veja o verso de número 8 e o verso de número 9. Quando diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirem Deus vivo e verdadeiro. Os Tessalonicenses são provavelmente, amados, um dos mais destacados exemplos de uma igreja que testemunhava do Senhor, porque ela tinha no seu pensamento, no seu coração, a certeza de que o Senhor Jesus estaria voltando para buscá-los. Essa era a esperança deles. Por isso eles viviam o amor, por isso eles tinham essa confiança nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor. Isso, como já falamos, no período em que eles não tinham a mídia, no período que eles não tinham o computador, as redes sociais, no período que eles não tinham as ferramentas que nós temos hoje. Vocês estão ouvindo esta palavra neste momento por conta da tecnologia, que eles não tinham isso naquele período. E veja que o texto nos diz, no verso 8: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus até hoje. Nós estamos refletindo no texto que mostra que esse povo vivia realmente isso. Um modelo, um exemplo de virtudes cristãs naqueles irmãos repercutiu de tal forma, como diz o texto, não somente na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Até hoje se divulga o modelo de vida de cristã, de virtude cristã, de fé daqueles irmãos para com Deus. Mas, amados, não somente eles tinham de fato uma vida, um modelo de vida cristã, não somente aquela igreja era uma igreja que tinha de fato, que era eficaz no seu testemunho, mas era uma igreja que estava preparada, pronta, aguardando a vinda gloriosa do Senhor Jesus, aguardando sua segunda vinda a este mundo. Evidentemente que era algo que ocupava o primeiro lugar na vida daqueles irmãos, a segunda vinda de Cristo, a volta do Senhor. Isso porque nós observamos de como eles estavam vivendo, buscando cada vez mais a Deus. Veja que no verso de número 10 nos diz isso. Olha só o que o verso 10 nos diz: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esses irmãos que tiveram as suas vidas mudadas, tiveram as suas vidas transformadas, tiveram as suas vidas que, como nos mostra no verso de número 9, eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Eles passaram a servir o Deus vivo, o Deus verdadeiro.
e com isso, aguardando a vinda do Senhor Jesus, aguardando a volta de Cristo. Era algo que estava com prioridade na vida deles. Quando se tem como prioridade a vida de Cristo, a vida é outra. A vida passa a ser vivida de outra maneira. A vida passa a ser observada de outra maneira. A vida passa a ser um modelo de virtudes cristãs. A vida passa a ser um testemunho eficaz. A vida passa a ser de fato uma pessoa de pessoas de que tem uma vida de fé, tem uma vida de amor, tem uma vida de esperança. A pregação apostólica ali em Tessalônica, bem como em outros lugares, nos dias do cristianismo primitivo, era uma pregação onde não somente era falada, não somente era anunciada, não somente era proclamada, mas era uma pregação que era vivida por aqueles que estavam falando, por aqueles que estavam anunciando, por aqueles que estavam pregando. E amados, de todas as doutrinas que nos ensina a palavra de Deus, dá-nos a entender que Paulo, ele se concentrou muito mais a estar ensinando quanto à vinda de Cristo. Isso porque é importante que a igreja esteja nessa esperança, para que ela possa buscar uma vida de santificação, para que ela possa buscar uma vida de maneira diferente, vivida neste mundo, uma vida de testemunho, uma vida de sendo modelo para todos quantos hão de crer em Cristo Jesus. Ele se concentrou em estar pregando, estar anunciando a segunda vinda do Senhor Jesus. Ali aos Tessalonicenses, não somente aos Tessalonicenses, mas em todas as suas cartas ele fala bastante quanto à vinda do Senhor, para que aqueles irmãos estivessem nessa expectativa, para que aqueles irmãos estivessem vivendo na expectativa dessa vinda o quanto antes, e se tornasse na vida daquelas pessoas algo que pudesse estar sendo externada, sendo mostrada na sua vida cristã diante dos outros que ali estavam em seu derredor, mostrando que aqueles irmãos estavam amadurecendo a cada dia, estavam crescendo a cada dia, estavam desenvolvendo a cada dia na sua vida cristã. Os cristãos que estão numa vida madura, os cristãos que estão numa vida de crescimento e desenvolvimento cristão, eles têm mostrado o valor da vida cristã. Eles têm mostrado o valor da vida de que de fato vale a pena viver, quando eles firmam sua esperança na vinda gloriosa do Senhor Jesus. E aí nós vamos observar, por exemplo, no capítulo 1, versículo 10, que foi o que nós lemos, no capítulo de número 2, verso de número 19 e 20, ainda de Tessalonicenses, que diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. No capítulo 3, versículo 13, ele diz o seguinte: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Quando nós lemos no capítulo 4, verso 17 e o verso 18, que diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e
assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. No capítulo 5, versos 23 e 24, o apóstolo diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E amados, os Tessalonicenses, mais uma vez, queremos destacar, são um modelo para nós de paciência inspirada pela esperança, como nos diz o verso número 10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É desta forma, amados, que nós podemos reconhecer uma igreja madura, uma igreja equilibrada, uma igreja que de fato está aguardando a vinda do Senhor Jesus. Vivendo uma presença e um exercício de fé, numa confiança total no Senhor. Vivendo o amor cristão. É assim que a igreja precisa estar vivendo. Nesse período de pandemia, como nós precisamos demonstrar esse amor? Como nós precisamos demonstrar essa confiança em Deus? Essa esperança do Senhor? Essa esperança de que tudo isso vai ter um fim. Isso tudo entendendo de que Ele estará vindo para buscar o seu povo, para que nós estejamos, amados, nos corrigindo, estejamos, amados, cada vez mais avançando como igreja. Por isso a nossa oração deve ser pedindo ao Senhor que avive em nós essas virtudes cristãs que a igreja de Tessalônica vivia. Uma igreja que tinha um modelo nas suas virtudes cristãs. Era uma igreja modelo. Uma igreja que era eficaz no seu testemunho. As pessoas viam a verdade na vida daquele povo, daqueles irmãos, daquela igreja. E isso tudo porque era uma igreja que estava preparada para a vinda do Senhor Jesus, aguardando Ele voltar, aguardando Ele buscar o seu povo. Por isso eles buscavam cada vez mais crescer, por isso eles buscavam cada vez mais desenvolver, por isso que eles buscavam cada vez mais ter uma vida cristã, de comunhão com Deus, de comunhão uns com os outros, vivendo de fato essa fé que Paulo destaca, que era como eles viviam, na operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Mas não era uma fé, não era um amor e não era uma esperança no nada, não, era uma fé, era um amor, era uma esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quero concluir dizendo e deixando a pergunta para você: como você tem aguardado a vinda do Senhor Jesus? Como você tem esperado esse momento glorioso da igreja de Cristo? O momento em que Ele, o seu Senhor, o seu cabeça, aquele que deu a sua vida para resgatar essa igreja, como você tem vivido neste mundo? Tem sido modelo? Você tem testemunhado verdadeiramente desse Deus, desse Jesus, desse Salvador? Como você tem vivido uns com os outros? Como tem sido sua vida uns com os outros? Você tem demonstrado esse amor cristão para com aquele que também se entregou a Cristo, vivendo uma unidade, vivendo uma comunhão? Você tem demonstrado o amor cristão para aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador da sua vida?
verdadeiramente de Cristo, anunciando a sua palavra para essas pessoas, mostrando a necessidade que elas têm de também se entregarem a Cristo para aguardar a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Como tem sido a sua vida? Volto e quero concluir dizendo do nosso tempo. Como está vivendo a igreja do Senhor Jesus para a sua vinda em nossos dias? Você que é igreja, como você tem vivido? E você que não é igreja ainda, que está esperando para tornar-se igreja do Senhor Jesus e aguardar a vinda bendita do Senhor Jesus para lhe buscar, para que você possa estar com Ele eternamente. Que Deus, pois, continue nos abençoando. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo que tu falaste aos nossos corações nesta ocasião. Ó Deus, que aquilo que foi lido da tua palavra, aquilo que foi exposto da tua palavra, ó Deus, que possa encontrar lugar nos corações de cada ouvinte. Possa estar encontrando lugar, ó Deus, nessas vidas, para que possa produzir frutos para a glória do teu nome, para que vidas possam ser transformadas, para que vidas possam ser, ó Deus, ajustadas, para que vidas possam ser mudadas, para que vidas possam ser realmente entregues nas tuas mãos, e possa, ó Pai, estar aguardando a vinda gloriosa do Senhor Jesus para buscarmos. É o que nós te pedimos, Pai, agradecidos com o perdão das nossas faltas, em nome de Jesus. Amém.